do texto escrito no bilhete. É uma honra para mim interagir com a história do meu amigo Marcão Cowboy fora da lei. Meus queridos leitores, já narrei para vocês parte da minha história, vou colocar para vocês mais 4 folhas da minha história, sendo que sempre vou repetir a última folha para que vocês não se percam na leitura e possa sempre memorizar o último episódio. Transcrição da página 12 do caderno. Página 12. Que por mim, pela Sandra e minha esposa, não tem problema algum. E Davi respondeu: Senhor, pelo tempo que eu frequentava aqui quando era diretor do banco, deixa essa surpresa para depois. O dono então disse: Não se aflija, senhor Davi. Essa primeira surpresa é muito boa, o senhor vai ficar feliz. Antes que Davi pudesse abrir a boca, o dono começou a dizer: Senhor Davi, o senhor sempre foi um bom cliente, sempre pagou suas contas em dia, sempre tratou os gerentes muito bem, e sempre foi importante como cliente nosso. Eu sei que a vida tem altos e baixos, e no momento o senhor está passando dificuldades, mas nunca faria o senhor passar constrangimento. Então o senhor sabe que Coroa Grande é uma cidade pequena, ainda mais entre nós comerciantes que somos unidos, mas as suas dívidas estão quitadas, nesse e em mais 4 estabelecimentos. Então o semblante do tio do cowboy voltou ao normal, e o tio do Marcão disse: Obrigado, senhor, o senhor sempre foi uma pessoa legal, mas como foi possível a minha conta zerar? E o dono do estabelecimento com um sorriso no rosto diz: Senhor Davi, o senhor tem um anjo da guarda que o ama muito e irá protegê-lo por um bom tempo. Transcrição da página 13 do caderno. Página 13. Com os olhos cheios de lágrimas, o tio de Marcão olhou para o céu, olhou para o teto e disse: muito obrigado mesmo. Que o senhor devolva 1 milhão de vezes mais, tudo que esse anjo da guarda fez por mim. E o dono do estabelecimento falou: Senhor Davi, agora eu tenho mais uma surpresa que vai agradar a todos. Ele e inclusive todos que estavam na mesa começaram a se perguntar: o que é? Estavam na mesa o cowboy, Kátia e sua ex-esposa Sandra. Em um só coral, todos que estavam na mesa começaram a gritar: conta, 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 em um ritmo de festa. Então o dono do estabelecimento chegou e fez um sinal para os balcão, e em seguida chegaram alguns gerentes, tiraram as coisas de mesa e botaram toalha nova, e penduraram ao redor da mesa algumas fitas de grinalda, e em seguida veio chopp para todos, inclusive para o dono do estabelecimento, que puxou uma cadeira e sentou ao lado do senhor Davi. E sem tempo a perder, veio uma bandeja de prata com camarão alho e óleo, uma bandeja de prata de bolinho de bacalhau e outra bandeja de prata com batatas fritas. A transcrição da página 14 do caderno. Página 14. Tudo ao redor da mesa, deixando meio vago, e veio o garçom e perguntou se estava tudo certo. E o dono disse: falta o suco da esposa do cowboy. Em seguida vieram os garçons e colocaram uma torta de maracujá no centro da mesa, e o suco de maracujá da esposa do cowboy ao lado dela. E o cowboy, meio chapado, solicitou que o garçom trouxesse o melhor uísque da casa, e pediu 4 taças, uma para ele, uma para o dono do estabelecimento, uma para Sandra e uma para seu tio. E meio chapado, para lá de Bagdá, o cowboy pediu a palavra e alguns clientes ficaram olhando porque o cowboy já era conhecido naquele local. E todos ficaram olhando e prestando atenção no que o cowboy ia dizer. E o cowboy pediu ao dono o microfone sem fio e ia fazer um discurso que na verdade era uma homenagem. E o cowboy falou algumas palavras, e em uma dessas palavras ele disse: todos nós temos um anjo da guarda que nos protege e nos guarda, na hora certa. E muito emocionado ele continuou a dizer: devemos fazer o bem, e não olhar a quem. Se a humanidade soubesse que ter o coração bom agrada a Deus, ninguém teria o coração ruim. Do caderno. 15. Então o cowboy, com os olhos cheios de lágrimas e um nó na garganta, conseguiu emocionar a todos e prosseguiu dizendo: gente, a minha voz está lenta, porque eu bebi um pouco demais, e com a voz lenta falou: meus amigos, porque eu considero a todos meus amigos, mesmo conhecendo hoje. Eu tenho 38 anos, e a minha esposa recém-casada tem 26, mas essa homenagem que eu quero fazer não é para minha esposa, é para alguém muito especial, não que a minha esposa não seja especial. Então todos ficaram apreensivos, e o cowboy falou: tem uma pessoa aqui que está fazendo 40 e poucos anos, eu não vou dizer a idade porque não fica bem, mas essa pessoa pensou que fosse passar batido. E de repente o tio do Marcão levanta em prantos e abraça fortemente seu sobrinho, e os dois se abraçam emocionados, emocionando a todos. E o tio de Marcão, com a voz engasgada, pediu a palavra:
Eu sou o Dr. Luiz Davi Maia, ex-diretor de um dos bancos mais importantes do Brasil e do mundo. E vou dizer uma coisa para vocês, e, em meio às lágrimas, continua dizendo: meu salário básico era 20 salários mínimos, com as gratificações e comissões, eu ganhava mais aproximadamente 40 salários mínimos por fora. A transcrição da página 16 do caderno. Página 16. Quando eu resolvi morar aqui em Coroa Grande por erro e inconsequência, eu perdi meu emprego, do qual me arrependo até hoje. É muito duro você viver no auge e de repente viver na pobreza, mas disso tudo eu tive uma lição e aprendi que o homem vale pelo que ele tem e não pelo que ele é. Infelizmente o mundo é assim. Mas hoje eu percebi que hoje, na situação que eu me encontro, eu sou importante para vocês. Agradeço muito essa homenagem e só peço a Deus mais uma chance de me reerguer, pois a minha vida será totalmente diferente. Eu, quando era diretor do banco, eu tinha centenas de amigos, minha casa vivia cheia. Na verdade não eram meus amigos, eram pessoas aproveitadoras da minha bondade. Em prantos Davi se ajoelhou e olhou para o céu e disse: hoje meu Deus começa a mudar a minha vida, e se me der mais uma chance serei uma outra pessoa. E Kátia, esposa do cowboy, pegou um lenço, pegou na mão do tio de Marcão e disse: levante-se e tome o lenço. E em uma só voz todos começaram a cantar parabéns, e o cowboy cantou no microfone e foi uma choradeira só.